carta aos Colossenses, povo que habitava na cidade de Colossos, localizada na Ásia Menor. A igreja foi fundada na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, muito provavelmente quando ele ficou uns 3 anos em Éfeso. Nesse período ele trabalhou toda aquela região, mas ele não foi o fundador da igreja de Colossos. Ele nunca esteve em Colossos, não conheceu a igreja de Colossos. Muito provavelmente foi um dos seus obreiros chamado Epáfras, que era natural de Colossos. Então, na terceira viagem missionária, a igreja é fundada, e depois, no período da prisão dele em Roma, já no final da sua carreira, ele escreveu a carta aos Colossenses. Escreveu a carta porque Epáfras foi até ele e pedir ajuda por causa de alguns problemas que estavam acontecendo na igreja. Então, Colossos, ficar memorizado, ali é o chamado Vale do Rio Lico. Esse rio chamado Lico foi de extrema importância para a economia daquela região. Esse rio fez com que aquela região fosse muito rica na sua economia. E essas 3 cidades, Hierápolis, Laodiceia e Colossos, eram 3 cidades muito próximas, distavam-se uma da outra, coisa de 9 quilômetros. Se tornou uma região muito rica. Mas no ano 46 depois de Cristo, houve um grande terremoto que abalou as 3 cidades. E apenas Laodiceia se recompôs, que era a cidade mais rica, porque havia uma estrada que passava por Colossos, que era uma rota comercial, e essa estrada foi desviada e passou apenas por Laodiceia. Então atrapalhou a economia de Colossos. Colossos não se recuperou mais do terremoto, nem Hierápolis. Aliás, nenhuma dessas 3 cidades hoje existem, somente as suas ruínas, né? O local em que elas estavam originalmente, hoje todas elas são apenas ruínas. Mas foi nessa condição de cidades prósperas que a igreja foi fundada. O que estava acontecendo na igreja de Colossos? Quando Epáfras vai até o apóstolo Paulo pedir ajuda para que se resolvesse problemas de heresias. Como se comprova que o apóstolo Paulo escreveu a carta da prisão em Roma, então data também da mesma época que ele escreveu aos Efésios, escreveu a Filemão, escreveu aos Filipenses. As 4 cartas conhecidas como cartas da prisão, de 60 a 62. Essas cartas foram escritas. Paulo ele foi preso 2 anos em Roma, que foi chamada prisão domiciliar. Depois ele ficou um período aguardando o julgamento dessa prisão. Ele terminou a prisão dele dentro de uma masmorra mesmo, depois no final, quando ele foi condenado, até que ele fosse morto. Então quando fala cartas da prisão, fala essas 4 cartas, depois teve esse intervalo, que ele sai dessa prisão e é julgado para ir realmente ao presídio, vamos dizer assim, ele estava numa prisão doméstica, agora ele vai ao presídio para aguardar então o cumprimento da sentença. No intervalo da saída da prisão, naquele intervalo é onde ele escreve 2 cartas, que é Tito e 1 Timóteo. Quando ele vai realmente depois para o presídio, antes de morrer, aí é onde ele escreve a última carta, que é 2 Timóteo. Então os perigos que assolavam a igreja de Colossos: primeiro, gnosticismo. O que estava acontecendo em Colossos é o problema que na verdade acontecia em todas as igrejas de qualquer região, que foi conquistada pelo Império Romano, que vinha de uma cultura grega, que é o sincretismo religioso, uma mistura de crenças. Então toda essa região da Ásia Menor, aquela província que pertencia ao Império Romano, tinha toda uma cultura helênica, uma cultura grega. Então havia uma mistura de crenças em deuses gregos, uma mistura de crenças em deuses romanos. Eles adoravam Cibele, eles adoravam Ísis, Serapis, que eram deuses egípcios, adoravam Selene, Demétrio, Diana, que é a mesma Artemis. Eles adoravam vários deuses, tanto deuses romanos quanto deuses gregos. Tinham uns que eles fundiam até o nome, que era chamado em grego de tal nome, em romano em outro nome, e eles fundiam os nomes para adorar aqueles deuses. A tendência é que esse paganismo entre para a igreja, essa mistura de crenças, até que haja uma orientação. Então Epáfras certamente não estava conseguindo resolver
esse problema, mas ele viajou para visitar o apóstolo Paulo. A gente pode ver aqui no capítulo 1, versículo 5 em diante, que diz assim: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo e já vai frutificando, como entre vós desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro. Então, certamente, o obreiro ali responsável era Epáfras. No capítulo 2 e no versículo 1, nós vemos a afirmação do próprio apóstolo Paulo, dizendo que eles não conheciam, porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Então não conheceram o apóstolo Paulo. Epáfras busca ajuda do apóstolo Paulo para resolver esse problema. A respeito do gnosticismo, é uma palavra que vem do termo gnose, que significa conhecimento. Então eles tinham seus meios, seus modos de adquirir conhecimento, assim como é hoje. Era uma tese que defendia que Deus é bom e a matéria é má. E eles pegaram Jesus Cristo e colocaram dentro dessa filosofia, e então consideraram Jesus assim como o Espiritismo considera Jesus, ou outras religiões consideram Jesus como apenas mais um profeta. Eles acreditavam em Jesus, mas como Jesus veio em carne, então Jesus não podia ser Deus, porque a matéria é má. Então eles colocaram Jesus dentro dessa crença e não conseguiam servir a Jesus como Deus, mas como mais um enviado de Deus, mais um profeta. Esse era o primeiro desafio do apóstolo Paulo: convencer aquela igreja que Jesus era o próprio Deus, e não apenas um profeta enviado por Deus. Ele começa a falar a respeito da divindade de Jesus a partir do versículo 15. Ele diz assim: o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então Paulo está levando Jesus ao mais alto grau de divindade. O Deus, não só o Criador, mas o Deus sobre o qual todas as coisas subsistem. Veja, então vai muito além do que o povo de Colossos pensava. Por quê? Ora, a ciência deles, na época, poderia ser, na época, para eles tão grande como para nós é a ciência hoje, proporcionalmente. Hoje a nossa ciência está muito avançada, mas para eles tinham talvez uma ciência avançada para a sua época. E o que eles entendiam de mundo, de planeta, por exemplo, o apóstolo Paulo disse aqui, no versículo 6, que o evangelho chegou à igreja deles como havia chegado em todo o mundo. Quer dizer, em todo o mundo, não estava em todo o mundo, mas estava em todo o mundo que eles conheciam. Porque eles tinham conhecimento de astronomia, por exemplo, dos céus, do universo. Hoje a gente sabe que existem milhões de galáxias, hoje a gente sabe que existe uma série de lugares desconhecidos no universo. E não é tudo que existe, é o que o homem consegue enxergar. Foi lançado domingo passado um satélite que daqui a 7 anos vai chegar no Sol. Vai chegar a 2.000 quilômetros da superfície solar. É extremamente resistente ao calor. E é um objeto criado pelo homem que consegue se aproximar mais do Sol que qualquer outra coisa já criada. Então veja, vai viajar por 7 anos e vai chegar no Sol em 2025. Então, para nós hoje existe esse conhecimento. Agora, além dessas coisas serem criadas, elas estão funcionando. Tudo que a gente sabe que existe estão funcionando pelo poder de Deus. E Paulo está dizendo que esse Deus que criou e sustenta todas essas coisas é Jesus Cristo. Não é apenas um profeta enviado por Deus e não é apenas um Deus. Ele é o Deus, Criador dos céus e da terra. Então ele vai quebrando essa consciência de gnosticismo, que é uma falsa fé. E ele continua dizendo aqui. Alguém pode ler, por gentileza, o 21 e o 22. A vós também que noutro tempo,
E o 27 também. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Então esses textos mostram a obra redentora de Jesus, o único Deus que pode salvar, que pode tirar o homem da vida pregressa, das más obras, transformar esse homem em seres irrepreensíveis e inculpáveis diante de Deus, e mostra que Deus quis fazer Jesus conhecido como uma riqueza da sua própria glória. Ele é Cristo, a esperança da glória. Então, essas expressões, essa posição de Paulo é para ensinar a igreja de Colossos que Jesus não é apenas alguém enviado por Deus. Ele é mais do que apenas um profeta enviado por Deus. Ele é o próprio Deus. Nós podemos ver ainda Paulo defendendo isso no capítulo 2 e o versículo de número 9. Então veja bem, olha essa expressão, né? Porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude. É quase uma redundância. Se ele falou toda, não precisava de plenitude, porque plenitude é toda. Então é para que não fique dúvidas que nele, no corpo de Jesus, por mais que Jesus se fez carne e eles acreditavam que a matéria era má, Paulo está dizendo nele, corporalmente, no corpo de Jesus já havia toda a plenitude da divindade. Então Jesus, mesmo em carne, era 100% Deus. Ele escreve dessa forma para combater a primeira heresia na igreja de Colossos. Segunda, o legalismo judeu. O legalismo dos judeus acompanhou Paulo do início ao fim do seu ministério e foi a causa dos seus maiores combates nas igrejas. Foi perseguido pelos judeus e ele foi preso por causa dos judeus. O legalismo judaico precisava desmistificar também agora a questão das cerimônias, da observância dos rituais do Antigo Testamento. Então ele vai dizer alguma coisa nesse sentido no capítulo 2, a partir do versículo 10. Estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também, olha o que Paulo diz, estais circuncidados, com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Então aqui ele já está anulando a questão da circuncisão na carne, que era uma das exigências dos judeus. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Ou seja, eles receberam perdão dos seus pecados, mesmo sem terem passado pelo procedimento da circuncisão. Foi através de Jesus. Versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Cristo está anulando aquela situação e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Versículo 16. Portanto, ele vai concluir essa situação. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, que era outra situação dos judeus, ou pelo beber. Os judeus exigiam que os cristãos gentios seguissem a dieta dos judeus no Antigo Testamento. Paulo está dizendo, não, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Essa é a parte que os adventistas não lêem na Bíblia. Por quê? Veja, não terminou. Tem uma vírgula aí depois. Que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. A sombra é permanente ou é passageira? Passageira. Estas ordenanças foram sombras. Passou. Sombra não permanece. É por um tempo que ela fica. Ela ficou para os judeus. Agora está dizendo, o corpo é de Cristo. E no corpo de Cristo, nele, nós fomos circuncidados no coração. Não ficamos presos agora em datas ou em dietas. Nós somos agora livres em Cristo Jesus. Libertos, não libertinos.
Não vamos fazer da liberdade uma forma de dar ocasião à carne. A gente sabe que o crente vive equilibrado pelo Espírito Santo. Então aqui ele combate a questão do legalismo, para deixar claro que a igreja precisava adorar a Cristo como Deus e não considerar Cristo como apenas um profeta, achando que ele não era Deus. E também em Cristo, esse Deus, nele não havia a necessidade de guardar estas leis. Então nós precisamos também entender que isso vale para a igreja atual. O texto bíblico é atemporal, vem até nós. Terceiro problema em Colossos era o chamado ascetismo. Então veja, tinha o gnosticismo, que é uma falsa fé, uma falsa crença. Tinha o legalismo judeu, que é uma falsa religiosidade. E tem o ascetismo, que era também uma filosofia que se baseava na abstenção dos prazeres, dos confortos, que tinha uma conotação, e tem ainda, que ainda existe a prática do ascetismo, tem uma conotação de falsa santidade, falsa santificação. É a prática, por exemplo, dos monges, que precisam se retirar do meio da sociedade para se santificar. Vão abrir mão de qualquer coisa que lhes cause prazer, que lhes dê algum conforto, porque eles acham que isso vai prejudicar a sua vida piedosa com um Deus, independente de qual seja esse Deus. Então tinha uma prática muito forte com relação a isso, que estava infiltrada também na igreja de Colossos, algo que o apóstolo Paulo também precisava combater. E ele faz isso a partir do versículo 18, aqui no capítulo 2. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos. Havia essa questão desse misticismo, dessa experiência mística com essa questão do ascetismo. Então eles faziam aqueles retiros, aqueles jejuns prolongados, aquelas caminhadas que eles fazem aí pelos caminho de Compostela, né? Eles vão fazer essas rotas para ter umas experiências. Usam umas ervas para isso. Tem umas plantas específicas para essas experiências espirituais. Eles veem várias coisas piscando. Esse sincretismo que é usado assim, ainda hoje, por certas religiões orientais, práticas budistas, algumas práticas de yogas, que é tudo com esse fim, de ter experiências de reclusão, de jejum, de adoração a esses entes. Então eles tinham essas experiências com anjos. Então uma falsa santificação, uma mistura de ideias. E o apóstolo Paulo então diz: ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Se achavam tão santos, tão espirituais, tão transcendentes, que Paulo chama eles de carnais. Olha o nível de espiritualidade que eles estavam. Não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Paulo continua dizendo: se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo? Então ele está dizendo, igreja, ou uma coisa ou outra. As duas coisas não dá. Tais como: não toques, não proves, não manuseies. Sabe aquela coisa que nada pode, que tudo é errado, que tudo é pecado, tudo é do maligno? Essas experiências assim, né? Não pode virar paranoia. Precisa haver um equilíbrio, uma coerência na fé. E em Cristo é que nós encontramos essa coerência. Não é naquilo que vão dizer. Versículo 22. As quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Paulo está dizendo que esse tipo de coisa passa. As quais têm, na verdade, veja, alguma aparência de sabedoria. Tem, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade, em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Esse é o objetivo final, satisfação da carne. E tinha uma falsa aparência de santificação, de espiritualidade, mas não passa também de uma forma de prazer para a própria carne. Então, esses objetivos desse tipo de crença, de prática, de filosofia, não tem nada a ver com Deus. Está dizendo que não está ligado à cabeça. Não cresce em Deus porque não está ligado na cabeça, que é Jesus Cristo. Então, se nós estamos mortos com Cristo
quanto aos rudimentos, aos princípios, aos ensinos deste mundo, então não vamos ficar andando segundo as ordenanças deste mundo, que o mundo prega. Não. Então o apóstolo Paulo, nesses textos, combate o gnosticismo, o legalismo e o ascetismo. Ascetas significa um hábito de praticar todos os dias a meditação, aquela coisa toda de reclusão. Você tiver aquela dieta, você vai chegar num nível espiritual, você vai transcender, você vai ter experiências místicas nesse sentido. Por isso chama asceticismo. Ascetismo ou asceticismo é a mesma coisa. Esse era o grande desafio do apóstolo Paulo. Mas agora o apóstolo Paulo, como sempre, como o apóstolo Paulo, precisa explicar o que é a evidência de uma pessoa convertida de verdade. Porque aqui ele está falando de falsa aparência, falsa humildade, uma aparência de sabedoria. Então ele precisa ensinar. Vocês não precisam fazer isso, mas vocês têm que praticar o que então? Não vão fazer isso, mas também não vão ficar à toa. A igreja tem uma rotina, a igreja tem uma disciplina em Cristo Jesus. E agora o apóstolo Paulo então vai doutrinar. Até que ele combateu as heresias, agora ele vai doutrinar a igreja. Ele vai mostrar, a partir de então, as evidências da verdadeira conversão. Envia essa carta por Epáfras, não somente com os combates às heresias, mas também com as doutrinas. Qual é a primeira evidência da conversão que ele mostra aqui em Colossenses? Capítulo 3, versículo 1 e 2. Transformação não vem daquelas pessoas que estão lá meditando ou em retiros espirituais. É quando a pessoa deseja mais as coisas do céu do que a da terra. Não estão preocupados com suas satisfações carnais. Capítulo 3, versículo 1 e 2. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Não é sair para ficar meditando e cultuando anjos e ficar em retiros, em silêncio, longe da sociedade. É buscar as coisas que são de cima. E onde é esse cima? Que espiritualidade é essa? Qual é o alvo? Qual é o objetivo? Buscar até que algum ser espiritual faça contato? Ele mostra o local. Que cima é esse? Onde Cristo está assentado, à destra de Deus. É ali que a pessoa tem que se ligar. Colocar a mente naquilo ali. Buscar. E além de buscar, pensar. Ocupar a mente com as coisas que são de cima. Porque nós sabemos que todo o controle do nosso corpo está na mente. É dali que vem a nossa razão, as nossas decisões mentais. Então nós temos que pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Essa é a primeira evidência da verdadeira conversão. Não está no gnosticismo, não está no legalismo judaico e também não está no asceticismo. Vai se retirar em oração? Vai falar com quem? Não é simplesmente se retirar. Não é simplesmente fazer uma meditação. Não é simplesmente ficar recluso. Se retira, ora em particular, mas a quem? O apóstolo Paulo dá um endereço. Assim como Jesus ensinou. Então, colocando as coisas espirituais como primeiro, como diz ainda em Mateus 6, versículo 33. Priorize as coisas espirituais. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É nesse sentido que Paulo está dizendo. A partir dessas práticas, de a pessoa buscar as coisas que são de cima e pensar nas coisas que são de cima, e esse cima é onde Cristo está sentado à destra de Deus, não é numa galáxia distante, não é em umas ondas que nós vamos sentir uma presença, não é nesse cima aí, é onde Cristo está. Quando a pessoa começa a buscar e pensar nisso, então está dando sinais de verdadeira conversão. Segundo, quando a pessoa mortifica a sua natureza terrena. Porque mortificar a nossa carne é compromisso nosso, é responsabilidade nossa. É lógico que nós não temos a capacidade de dizer, a partir de hoje eu não peco mais. Infelizmente nós não temos essa capacidade. Mas quando a pessoa tem a iniciativa de mortificar a sua natureza terrena, é evidência da verdadeira conversão. Mortificai, pois, os vossos membros, versículo 5, que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivieis nelas. Mas agora, então tem transformação mesmo? Despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera,
da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. São estas práticas que evidenciam uma verdadeira conversão. Não é meditação, não é dieta, não é guardar o sábado. Não, é procedência. São atitudes que mostram realmente a conversão. Então, pensar nas coisas que são de cima, mortificar a carne, cabe a nós. Tudo isso que está nessa lista, que lemos até o versículo 9. E quando a pessoa se reveste da natureza de Cristo. Versículo 10. E vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E vos vestistes do novo, que se renova. Segundo a imagem, Paulo disse que Cristo era a imagem, como nós lemos no capítulo 1, versículo 15, quando ele combate o gnosticismo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, nós temos que nos vestir segundo a imagem daquele que o criou, do próprio Cristo. Então, nós temos o compromisso de tentar ao máximo nos parecer com Cristo. Quando a pessoa tem essa intenção e se esforça para isso, então está dando sinais de verdadeiras conversões. Essa carta ia ser lida aos Colossenses, ia ser certamente lida para a igreja de Laodiceia, de Hierápolis, certamente ia circular, porque havia essas práticas em toda aquela região. Então ele está dizendo, não, isso não é o que vocês estão fazendo, não é a igreja de Cristo, não é procedimento de pessoas que se converteram. Pessoas que se converteram procedem desta forma, e ele vem trazendo esta listagem. Então aquela santificação asceta, gnóstica, ou com as práticas do legalismo dos judeus, eram falsas. Aquilo não é santificação, é falsa aparência de piedade. Quais são as evidências de uma verdadeira santificação em Cristo? Ele vai continuar aqui a sua humilde lista. Capítulo 3, versículo 12 ao 14. Revestidos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revestivos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Então está falando que santificação está nos relacionamentos e não nos retiros. É santificado na convivência. Eu não preciso me retirar para me santificar. Eu não posso ficar aqui no meio desse povo porque aqui está tudo imundo e contaminado. É ali que eu mostro a minha santificação. Porque eu não vou ser influenciado. Eu não vou me misturar. Aquelas coisas que eles praticam e falam não me atraem. Por quê? Porque eu não busco as coisas da terra. Eu não faço nada que venha agradar a minha carne. Eu estou me revestindo de Cristo. Então nada do que acontece ao meu redor me atrai a ponto de eu desejar. Eu não posso conviver com aquelas pessoas, senão daqui a pouco eu vou estar praticando o que elas estão praticando. Ora, então não tem conversão. Não tem Cristo na vida. É conviver em qualquer lugar, com qualquer um, com a capacidade de continuar agradando a Cristo sobre todas as coisas. Então é nos relacionamentos, e não como eles estavam fazendo lá, tem que se retirar para ser santo. Ora, entranhas de misericórdia, para aplicar misericórdia, praticar misericórdia com quem? Se eu estou em cima de um monte, ou estou dentro de um monastério, não estou vendo ninguém, vou perdoar a pedra na qual eu tropecei? Ou a árvore que eu andei e bati com a minha cabeça no galho dela, eu vou misericórdia com essa árvore. Não, são com pessoas, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, relacionamento, convivência, perdoando-vos uns aos outros. Ora, esse aqui é um item separado, porque 13 Paulo dá um parâmetro, dá um modelo, não é simplesmente perdoar. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. É como Cristo perdoou, nós temos que perdoar. Como foi o perdão de Cristo por nós? Nós merecemos o perdão? Não? Então nós temos que perdoar só quem merece o nosso perdão? O perdão foi imerecido. Cristo nos perdoou por um prazo, um período? Não. O perdão de Cristo é eterno. Então perdoei, eu perdoei. E não é só aquele que merece, porque Cristo me perdoou sem eu merecer. Cristo me perdoou um pouco, numa parte, ou me perdoou totalmente? Aquela cédula que ele riscou e cravou ela na cruz, ele pagou. Nós não tínhamos como pagar.
Então o perdão de Cristo foi completo, eterno e merecido. E é assim que nós temos que fazer. Então, é nisso que nós mostramos santificação. Esta é uma evidência de santificação. Próximo, nas relações, na família e no trabalho. Ou seja, então não adianta eu querer me retirar. Veja o que diz esses textos, 18 em diante. Vós, mulheres, estáis sujeitas ao vosso próprio marido, como convém ao Senhor. Vós, maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Olha aí, não falou com ninguém. Veja que fala da mulher estar sujeita aos maridos. Hoje a sociedade chamada moderna, coisa que não deveria se modernizar, diz que aqui é o autoritarismo, é o machismo. Aqui não tem machismo nem autoritarismo. Aqui não está falando que a mulher tem que ser sujeita ao homem. Aqui está falando que ela tem que ser sujeita ao marido dela. Simplesmente. Não está falando de maior e de menor. Não está falando de quem manda ou quem desmanda. Aqui está dando uma ordem mais difícil ainda para os homens. Não vos irriteis contra elas. A nossa missão é mais difícil. Então, convivência familiar. Vós, filhos, obedecei em tudo. Estão ouvindo? Em tudo, vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Então convivência, relacionamento familiar. Aí nós mostramos santificação. Agora no trabalho, vós servos, obedecei em tudo o vosso Senhor, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Então está dizendo aqui que nós não temos que servir só na aparência, né? Trabalhar só quando o encarregado está perto. Quando o chefe da linha de produção chega perto, aí é uma máquina de trabalho. Olha como que ele produz, né? Não mata tempo no banheiro, ele trabalha mesmo quando tem ninguém olhando. Ele é um funcionário exemplar, porque ele está trabalhando ali servindo ao Senhor. No capítulo 4, versículo 1, tem a ordem àqueles que são patrões, aos crentes, né? Aos cristãos que são patrões. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Está dizendo aos patrões, sejam justos com seus empregados, com seus servos. Não explore, não maltrate, porque vocês são senhores aqui, mas vocês têm um Senhor no céu, que também vai pedir contas. Então, meus irmãos, evidência de santificação. Bom testemunho publicamente. Nas convivências, nos relacionamentos de uma forma geral. Perdoar como Jesus Cristo nos perdoou. Evidências da santificação nas relações na família e no trabalho. E dar bom testemunho publicamente. Versículos 5 e 6 do capítulo 4. Andar, se portar, proceder com sabedoria para com os que estão de fora, publicamente. Palavra agradável, já foi dito lá no capítulo 3, versículo 9, que não é para mentir, não é para sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, versículo 8, do capítulo 3. Cuidado no falar, santificação. Um crente tem um outro linguajar. E sempre falar aquilo que é agradável e uma linguagem temperada com sal, equilibrada, sempre moderada, também não é salgada. Não podemos ser mal educados, grossos, temperada, é na medida certa, para saber responder como convém a cada um. Cada situação é uma situação diferente, nós precisamos nos portar. Então, como cristãos santificados, nós precisamos nos dar ao respeito das pessoas, nos posicionar como servos de Deus, não aceitar chacotas. Tem crente que acha que precisa aceitar chacota porque é crente e não abrir a boca. Não é para abrir a boca para discutir, para devolver a ofensa, mas dar uma boa lição de moral. Vale a pena se posicionar como um servo de Deus, andar com sabedoria e não perder, como diz aqui, as oportunidades, remindo o tempo. Falar de Jesus, falar da sua fé em todo momento que for oportuno, mas também se posicionar como um cristão todas as vezes em que for necessário,
com educação, com postura. Então, preocupado com toda esta situação da igreja de Colossos, o Epáfras viaja para visitar a Roma, e aqui no capítulo 4, Paulo em Roma, no versículo 12, ele encerra a carta dizendo: saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, porque Epáfras era colossense, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhes dou testemunho de que tenho grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia, pelos que estão em Hierápolis. Então, aquelas outras duas cidades que nós vimos ali, nas redondezas de Colossos. Saúda-vos Lucas, o médico amado, que estava ali com Paulo, Demas, e saudai aos irmãos que estão em Laodiceia. Enfim, ele dá aqui as suas saudações. Ele vai enviar essa carta por intermédio de Tíquico. No versículo 7 e 8 diz isso, no capítulo 4. Tíquico, irmão amado e fiel ministro, conserva no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console o vosso coração, juntamente com Onésimo. Esse Onésimo é aquele que era ex-funcionário de Filemão, e ele provavelmente roubou alguma coisa da casa de Filemão, fugiu para Roma. Em Roma ele conheceu o apóstolo Paulo, se converteu, e agora o apóstolo Paulo vai enviar Onésimo de novo a Filemão, que também era a igreja que estava em Colossos, na casa de Filemão. Então provavelmente ele vai enviar essa comitiva com a carta aos Colossenses, a carta aos Efésios e a carta a Filemão. Para os Colossenses vai com esse conteúdo, para que aquela igreja conhecesse o verdadeiro modo de servir a Deus e se santificar em Cristo Jesus e se livrar de todo aquele sincretismo que estava no meio da igreja, provocado pelo paganismo das culturas romanas, gregas e egípcias. Este é resumidamente o conteúdo da carta que Paulo escreveu aos Colossos.